Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso site, a essa videoaula. Meu nome é Martiniano Borges, eu sou o fundador do site eumudomeumundo.com.br. A proposta desse site, desse portal, é o de agregar o maior número de informações e o maior número de pessoas que estejam interessadas no tema da autotransformação, né? De repente você está cansado já de ouvir propostas milagrosas, fórmulas mágicas, de como ter sua vida todinha transformada num único passo, numa única sessão ou num único dia, num fim de semana, né? Num evento, e você já sabe que as coisas não funcionam assim. Então é para você esse site, você que está disposto a pensar, a trabalhar e por meio do autoconhecimento e por meio do conhecimento geral, da cultura geral, chegar a ser alguém melhor, a ser alguém mais aperfeiçoado, alguém com caráter e com a moral e com valores, ou seja, alguém que se conhece, conhece o mundo, muda o mundo a partir do momento que se muda. Então a videoaula trata sobre isso, né? Os primeiros passos ou as primeiras noções que a gente precisa adquirir se a gente quer, se você quer, se eu quero, chegar a uma autotransformação e que essa transformação seja produtiva, que me leve a alcançar os objetivos que todos nós temos na vida comum, na vida do trabalho, na vida de família, na vida de casa, né? Na vida do dia a dia. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que dentro de nós, a nossa mentalidade, nosso pensamento, ele é formado por algo de sociológico, né? Existe dentro de todos nós uma espécie de sociedade, né? Dentro da gente. Então, por exemplo, o Émile Durkheim já dizia o seguinte, que a sociedade se revela em nós de três formas, né? A primeira é quando a gente faz coisas, né, que são, na verdade, comunitárias, que não são apenas minhas, né, mas são de todos, muita gente faz. Quando essa ação ela é externa a nós, externa a mim, ou seja, eu faço algo que não parte de mim, mas sim eu replico o que está acontecendo ao meu redor. E quando essa ação ela é coercitiva, ela exerce uma espécie de pressão sobre mim. Então eu poderia, por exemplo, né, comer com as mãos. Chego no restaurante, peço um prato muito legal e o garçom serve, e quando o garçom serve e sai, eu começo a comer apenas com os dedos, com as mãos. Pego o bife com as mãos e mordo, né, o arroz, a salada, pego lá e ponho. Quer dizer, se eu fizer isso, eu vou receber uma pressão coercitiva do garçom, da pessoa que estiver na mesa ao lado, né? As pessoas vão começar a achar que eu tô com algum problema, que eu tô doido, né? Que não se faz isso. Mas algumas culturas no mundo fazem assim. Algumas culturas, as pessoas comem sentadas no chão, comem com um palitinho, comem diretamente com as mãos, né, com a mão direita, etc. e tal. Mas no Brasil não, no Brasil a gente come, né, na verdade não só no Brasil, mas no mundo ocidental, quase que em geral, a gente come com talheres, garfo e faca. E você come com garfo e faca não é uma coisa que parte de você, não foi você que teve essa ideia, ela já é algo comunitário, já é algo que faz parte da sociedade, né? Você está reproduzindo uma cultura, você está reproduzindo coisas que outros já fazem. E que se você não fizer, você vai sofrer sanções, pressão. No mínimo, você é um mal educado, né? Vão te olhar feio, né? Então, quer dizer, você age sociologicamente. O grande problema é que a sociedade ela não está só aí, né? Nesse momento em que você opta por comer com talheres, né? Muito mais do que isso. Você sofre a pressão da sociedade em cada momento das suas decisões, pela sua família,
pela mídia, pelas informações que você recebe de todos os meios e como que a propaganda, né, ela atua sobre suas decisões. Então, na verdade, a crise de decisão que existe no indivíduo, que é quando você acha que é difícil de decidir, não é porque simplesmente você ou eu, não saibamos decidir, mas é porque muitas outras pessoas, muitas outras instâncias decidem por nós, ou tentam decidir por nós. Então, ok, a sociedade está dentro de você, agindo sobre você de forma coercitiva, né? Difícil de escolher a profissão, difícil de manter a profissão, difícil de escolher um parceiro, uma parceira, difícil de manter a vida como você gostaria que fosse, porque você recebe a pressão, né, de todos os lados falando como que deve ser. A partir daí, a gente tem que começar a entender que a autotransformação, ou mudar o meu próprio mundo, só pode ser possível quando você se reencontra com a liberdade. A liberdade é, na verdade, a palavra-chave, central, de que a gente deve, a cada dia, né, buscar resgatar, buscar retornar a ela e preservá-la, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Quer dizer, quando a sociedade busca decidir por você, quando alguém busca decidir por você, encontrar uma decisão para a sua própria vida, você está perdendo da sua liberdade. A segunda noção que é necessário que se resgate é a questão da responsabilidade. Quer dizer, você que tem a liberdade é capaz de usá-la no mundo, não é? O problema é que você muitas vezes é obrigado a abrir mão, né, da sua liberdade, ou é levado a abrir mão da sua liberdade para que os outros que se sobrepõem a você decidam por você, e acaba que isso vai se tornando uma rotina, né, um costume, e acaba até se transformando numa autodefesa, né, e que você acaba deixando com que os outros, o mundo, a vida, decidam por você e ajam por você. Por isso que é necessário que todo aquele que se reencontra com a liberdade também perceba a total importância e a total conexão de se resgatar também a autorresponsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade, na verdade estamos dizendo o seguinte: responsabilidade 100% sobre a sua própria vida. O que você vê na vida e que você se arrepende, né? Porque você poderia ter agido de alguma forma e não agiu. De repente você pensou em falar alguma coisa e não falou. Pensou em ligar para alguém e não ligou. Pensou em ir, em escrever, em agir de alguma forma e não agiu, porque achou que não seria tão importante assim, não ia gerar o resultado tão esperado, ou nem surtir efeito algum. E depois você se arrepende. Porque naquele momento em que você pensou, você não se responsabilizou. Você sabia o que era o certo a ser feito, mas não pegou a responsabilidade para si mesmo. Era você que tinha que ter feito, era você que poderia ter realizado aquela transformação e por meio de uma atitude, né? Então, tá aí, liberdade e responsabilidade, que nos leva ao terceiro ponto da autotransformação,
que é uma noção, uma consciência sobre ação prática. Quer dizer, a gente está aqui falando sobre teorias, né, e sobre liberdade, sobre responsabilidade, temas da filosofia, né, de milênios. Mas quais são as ações efetivas que eu e que você vai tomar? Né? Qual vai ser a ação prática que você vai realizar para realmente transformar, né? Realmente mudar a sua própria vida? Quando se fala em responsabilidade, você perceba que a palavra responsabilidade ela tem uma mesma raiz, né, da palavra resposta. Quer dizer, quando você tem uma resposta, você se responsabiliza. Se responsabilizar é pegar para si, né, a sua porção de necessidade de agir, atuar e assim transformar. Mas você só responde ao que você é questionado. E aí que tá, muita gente se desvia, né? Faz com que a questão da vida, do mundo, passe de largo, passe pelo lado. É como se você estivesse sendo questionado, mas a cada questão que a vida e que o mundo, que o problema, que uma necessidade te faz, você desvia e fala, não, essa questão é para ele, não, essa questão é para ela, não, essa questão não é para mim. Escuta, vou te fazer uma pergunta e assim fechar essa nossa aula de hoje, para que te gere responsabilidade. Tá? Vou te fazer uma pergunta para que ela te gere a resposta e que ao responder você se responsabilize por ela, haja prática, de uma forma prática. Então a pergunta que eu te faço é: o que só você pode fazer para ficar mais perto do seu objetivo? Imagina um objetivo que você tem na sua vida, ou um sonho que você tem. Imagina um desejo que você tem, algo que você quer alcançar. Qualquer coisa. Você quer conversar com alguém, você quer alcançar um determinado trabalho, fazer algum negócio, o que você quer fazer? E aí eu vou te fazer a pergunta e você vai de forma livre, de forma autorresponsável, 100% responsável, de forma consciente da sua necessidade de agir praticamente, você vai responder a pergunta: o que é que só você, pode fazer hoje para ficar um passo mais próximo do seu objetivo? O que só você pode fazer hoje para ficar um passo mais próximo da sua transformação, daquilo que você deseja? Responda isso de forma livre, responsável e prática. Ações. Uma ação para hoje. Amanhã você faz a pergunta de novo. Mas e para hoje? O que só você pode fazer de forma independente, sem esperar por ninguém? Tá legal? Então, abaixo você, por favor, faz um comentário se você gostou, deixe sua opinião, coloque mais questões, porque o tempo inteiro a gente vai estar aqui no Eu Mudo Meu Mundo, colocando mais informações, tá? Divulga para o pessoal que você conhece, que é interessado nesse nosso tema, e participa, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.